Capítulo 3. Fé. Visualizar e acreditar que vai alcançar o que deseja. O segundo passo para a riqueza. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se mistura com a vibração do pensamento, a mente subconsciente capta essa vibração, traduz para o seu correspondente espiritual e transmite para a inteligência infinita como uma oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as emoções positivas. Quando as três se misturam, tem o efeito de colorir, entre aspas, a vibração do pensamento de tal forma que ele imediatamente alcança a mente subconsciente, onde ela se transforma em seu correspondente espiritual, que é a única forma que induz uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são mediúnicos, ligados ao lado espiritual das pessoas. O sexo é puramente biológico, relacionado apenas ao físico. A mistura ou a mescla dessas três emoções tem o efeito de abrir uma linha direta de comunicação entre a mente pensante e finita do homem e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? Agora vamos ver uma afirmação que propiciará uma melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. A fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou por instruções repetidas para a mente subconsciente através do princípio da autossugestão. Para ilustrar isso, pense no propósito pelo qual você está presumivelmente lendo esse livro. O objetivo é, obviamente, adquirir a capacidade de transformar o impulso intangível do pensamento, do desejo, em sua contrapartida física, o dinheiro. Seguindo as instruções descritas no capítulo sobre autossugestão e sobre a mente subconsciente, que é o próximo, você poderá convencer a mente subconsciente a acreditar que irá receber o seu pedido e agir de acordo com essa crença. Então, sua mente subconsciente lhe devolverá o seu desejo na forma de fé, junto de planos bem definidos para realizá-lo. O método pelo qual se desenvolve a fé, onde ela ainda não existe, é extremamente difícil de se descrever. Quase tão difícil, aliás, quanto seria descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu as cores. E não há nada com o que comparar a sua descrição. A fé é um estado mental que você pode desenvolver à vontade depois de ter aprendido a dominar os 13 princípios, porque é um estado mental que se desenvolve voluntariamente pela aplicação e utilização desses princípios. A repetição de palavras de ordem para a mente subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário dessa emoção, que é a fé. Talvez o significado fique mais claro por meio da seguinte explicação sobre a maneira pela qual às vezes as pessoas viram criminosas. Nas palavras de um famoso criminologista, abre aspas, quando uma pessoa entra em contato com o crime pela primeira vez, ela o abomina. Se continuar em contato com o crime por mais algum tempo, ela começa a se acostumar e a tolerá-lo. E se continuar em contato tempo suficiente, acaba se unindo a ele e sendo influenciada por ele. Fecha aspas. Isso equivale a dizer que qualquer impulso de pensamento que for repetidamente passado à mente subconsciente é finalmente aceito e incorporado pela mente, que começa a traduzir o tal impulso em seu equivalente físico da maneira mais prática disponível. Em conexão com isso, pense de novo na afirmação. Todos os pensamentos que receberam uma carga de emoção, abre parênteses, que receberam sentimento, fecha parênteses, e foram misturados com a fé, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou contrapartida física. As emoções ou a porção dos pensamentos, composta pelos, entre aspas, sentimentos, são os fatores de que dão validade e a ação aos pensamentos. As emoções da fé, do amor e do sexo, quando misturadas a qualquer impulso da mente, lhes dão maior ação do que qualquer uma delas tomada sozinha. Não só os impulsos do pensamento que foram misturados com a fé, mas também aqueles mesclados a qualquer emoção positiva ou negativa, podem atingir e influenciar a mente subconsciente. A partir dessa afirmação, você poderá compreender que a mente subconsciente irá traduzir em seu equivalente físico um pensamento de natureza negativa ou destrutiva com a mesma facilidade que vai agir com aquele de natureza positiva ou construtiva. Isso explica o estranho fenômeno que milhões e milhões de pessoas
vivenciam e que chamam de, entre aspas, má sorte ou, entre aspas, azar. Há milhões de pessoas que acreditam terem sido condenadas, entre aspas, à pobreza e ao fracasso, por causa de alguma força estranha sobre a qual elas acreditam não ter controle algum. São elas que criam as próprias, abre aspas, falta de sorte, fecha aspas, por causa dessas crenças negativas, que são captadas pela mente subconsciente e traduzidas num correspondente físico. Esse é o lugar adequado para sugerir mais uma vez que você pode se beneficiar de qualquer desejo que queira ver transformado num equivalente físico ou monetário, ao passá-lo pela mente subconsciente num estado de crença e de esperança de que essa transformação irá realmente se efetivar. A sua crença ou fé é o elemento que determina a ação da mente subconsciente. Não tem nada que lhe impeça de, entre aspas, tapear a mente subconsciente na hora de lhe passar as instruções pela autossugestão, da mesma maneira que eu tapeei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa, entre aspas, trapaça mais realista, comporte-se exatamente como se já estivesse na posse da coisa concreta desejada na hora de acionar a mente subconsciente. A mente subconsciente vai transformar num correspondente físico pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis. Qualquer ordem que receber num estado de fé de que o pedido realmente será cumprido. Evidentemente, já foi dito o suficiente para propiciar um ponto de partida do qual se possa, pela prática e através das experiências, desenvolver a capacidade de misturar a fé com qualquer ordem passada à mente subconsciente. A prática faz a perfeição. Ela jamais poderá vir se alguém apenas ler as instruções. Se é verdade que alguém se torna criminoso se associando com o crime, abre parênteses, e esse é um fato comprovado, fecha parênteses, é igualmente verdade que a fé pode ser desenvolvida se sugerirmos voluntariamente à mente subconsciente que nós temos fé. Afinal, a mente acaba adquirindo a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e vai entender porque é fundamental estimular as emoções positivas com a força dominante da sua mente e desencorajar e eliminar as negativas. Uma mente dominada pelas emoções positivas fornece um repertório favorável para aquele estado mental a que chamamos de fé. Uma mente dominada pode, a seu bel prazer, dar instruções à mente subconsciente, que as aceitará, colocando-as em prática imediatamente. A fé como estado mental, que pode ser induzido pela autossugestão. Desde o início dos tempos, os religiosos instigaram os seres humanos que lutavam pela vida, entre aspas, a ter fé, nesse ou naquele credo ou dogma, mas não se esforçam em dizer às pessoas como ter fé. Não declararam que, abre aspas, a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão, fecha aspas. Numa linguagem que qualquer ser humano normal pode entender, vamos descrever tudo o que se sabe sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida onde ela ainda não existe. Tenha fé em si mesmo e fé no infinito. Antes de começar, você deve se lembrar mais uma vez de que a fé é o, abre aspas, elixir eterno, fecha aspas, que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Esta frase deve ser lida 2, 3, 4 vezes. Deve ser lida em voz alta. A fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. A fé é a base de todos os, entre aspas, milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. A fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. A fé é o elemento, entre aspas, químico, que, quando misturado às orações, dá a alguém a comunicação direta com a inteligência infinita. A fé é o elemento que transforma a vibração ordinária do pensamento, criada pela mente finita do homem, no equivalente espiritual. A fé é a única agência pela qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser explorada e utilizada pelo homem. Todas essas frases podem ser provadas. A prova é simples e facilmente demonstrável. Ela vem envolta no princípio da autossugestão. Portanto, concentremos nossa atenção no tema da autossugestão.
vamos descobrir o que ela é e o que é capaz de fazer. É fato bem conhecido que, no fim das contas, acabamos por acreditar naquilo que ficamos repetindo para nós mesmos, independentemente da afirmação ser verdadeira ou falsa. Se uma pessoa fica repetindo uma mentira inúmeras vezes, ela vai acabar por aceitá-la como verdade. Mais do que isso, vai acreditar que a mentira é verdade. Toda pessoa é o que é por causa dos pensamentos dominantes que ela permite que ocupem sua mente. Pensamentos que a pessoa, por vontade própria, embute na mente e incentiva até mesmo com simpatia e com os quais ela mistura uma ou mais emoções. Constituem as forças motivadoras que controlam diretamente todos os seus atos, motivos, movimentos e ações. E aqui vai uma verdade muito significativa. Pensamentos que são misturados com qualquer emoção constituem uma força, abre aspas, magnética, fecha aspas, que atrai pela vibração do éter outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento que é assim, entre aspas, magnetizado pela emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada no solo fértil, germina, cresce e se multiplica repetidamente até que o que antes era apenas uma sementinha se torna então milhões de sementes do mesmo gênero. O éter é uma grande massa cósmica de forças vibratórias eternas. Ele se constitui tanto de vibrações destrutivas quanto de construtivas. O tempo todo ele transporta as vibrações do medo, da pobreza, da doença, do fracasso e da tristeza, e também as vibrações da prosperidade, da saúde, do sucesso e da felicidade, com a mesma certeza que carrega o som de centenas de arranjos musicais e centenas de vozes humanas, todas mantendo a própria individualidade e identidade pelas ondas do rádio. Desse grande armazém, que é o éter, a mente humana está constantemente atraindo vibrações que se harmonizam com o que a domina. Qualquer pensamento, ideia, plano e objetivo que alguém mantém na cabeça atrai pelas vibrações do éter uma série de outros semelhantes, somando esses, abre aspas, pensamentos afins, fecha aspas, à sua própria força e crescendo até se tornarem os mestres motivadores e dominantes da pessoa que os guardou na mente. Agora voltemos ao ponto de partida e nos informemos como a semente original de uma ideia, plano ou objetivo pode ser implantada na mente. Essa é uma informação bem simples. Qualquer ideia, plano ou objetivo pode ser implantado na cabeça através da repetição dos pensamentos. É por isso que eu pedi que você declarasse por escrito seu maior objetivo ou alvo principal definido, armazenando-o na memória e repetindo suas palavras em alto e bom som todos os dias, até as vibrações sonoras chegarem à mente subconsciente. Nós somos o que somos por causa das vibrações do pensamento que captamos e registramos pelos estímulos do nosso ambiente diário. Prometa se livrar de todas as influências de qualquer ambiente desagradável e construir sua vida como bem entender. Se fizer uma lista das coisas boas e ruins que você guarda na mente, vai descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa deficiência pode ser vencida e a timidez traduzida em coragem com a ajuda do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo de impulsos de pensamentos positivos redigidos num papel, decorados e repetidos, até se tornarem parte do material de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente. Fórmula da autoconfiança. Primeiro, eu sei que disponho da capacidade de atingir aquele que é o objetivo definido na minha vida. Por isso, exijo de mim mesmo uma ação continuada e perseverante para atingi-lo. E aqui eu me comprometo a empreender essas ações. Segundo, estou ciente de que os pensamentos dominantes da minha mente vão acabar se reproduzindo em ações físicas no mundo exterior e gradualmente vão se transformar em realidade física. Por isso, durante 30 minutos por dia, vou concentrar meus pensamentos e imaginar a pessoa que quero ser, criando assim na minha mente um quadro mental bastante nítido. Terceiro, eu sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente na mente
vai acabar encontrando uma maneira de se expressar e de obter por algum meio prático o objetivo que o apoia. Por isso, vou dedicar 10 minutos diários do meu tempo para exigir de mim mesmo que eu desenvolva a autoconfiança. Quarto, eu tenho uma descrição muito clara e escrita do meu objetivo principal definido e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para alcançá-lo. Quinto, reconheço plenamente que nenhuma riqueza ou posição social é duradoura, a não ser que tenha sido construída em cima da verdade e da justiça. Por isso, não vou me meter em nenhum negócio que não beneficie a todos que ele irá afetar. Vou conseguir atrair as forças que desejo utilizar e a cooperação dos outros. Vou induzir os outros a me servirem por causa da minha própria vontade de servir os outros. Vou eliminar o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo e o cinismo da minha vida, desenvolvendo o amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros nunca haverá de me trazer sucesso. Vou fazer com que os outros acreditem em mim, porque eu também vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula com o meu nome, decorá-la e repeti-la em voz alta uma vez por dia, acreditando plenamente que ela irá influenciar gradativamente os meus pensamentos e ações, de modo que eu me torne uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula está uma lei da natureza que homem algum até agora foi capaz de explicar. Uma lei que desafia os cientistas através dos tempos. Os psicólogos chamam essa lei de, abre aspas, autossugestão, fecha aspas, e deixam por isso mesmo. O nome que se dá a essa lei não tem importância. O importante é que ela funciona pela glória e pelo sucesso da humanidade, se utilizada construtivamente. Por outro lado, se o uso for destrutivo, ela trará ruína com a mesma facilidade. Nessa afirmação, podemos encontrar uma verdade muito significativa. Aqueles que se afundam nas derrotas e terminam a vida pobres, tristes e se lamentando, obtêm esse resultado por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. A causa pode ser encontrada no fato de que todos os impulsos de pensamento têm a tendência de se vestir com o equivalente físico. A mente subconsciente, abre parênteses, o laboratório químico onde todos os impulsos de pensamento são combinados e preparados para se traduzirem em realidade física, fecha parênteses, não faz distinção entre os impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Ela trabalha com o material que lhe damos por meio dos impulsos de pensamento. A mente subconsciente vai transformar em realidade um pensamento originado no medo com a mesma facilidade com que vai transformar em realidade um pensamento originado na fé e na coragem. As páginas da clínica médica são cheias de ilustrações de casos de, abre aspas, suicidas autossugestivos, fecha aspas. Uma pessoa pode cometer suicídio por meio de autossugestões negativas, tanto quanto de qualquer outra maneira. Numa cidade do meio oeste americano, um alto funcionário de banco chamado Joseph Grant, abre aspas, pegou emprestado, fecha aspas, uma vasta quantia do dinheiro da instituição sem autorização da diretoria e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor do banco chegou para apurar as contas. Grant saiu do banco, alugou um quarto de hotel na cidade e quando o encontraram 3 dias depois ele estava deitado na cama chorando e gemendo, repetindo inúmeras vezes as palavras, abre aspas, meu Deus, isso vai acabar me matando, eu não consigo aguentar essa vergonha, fecha aspas. Pouco depois estava morto. Os médicos disseram que foi um caso de, abre aspas, suicídio mental, fecha aspas. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se utilizada de maneira construtiva, ou pode destruir a vida se usada de maneira destrutiva, assim também a lei da autossugestão pode lhe levar à paz e à prosperidade, ou pode lhe fazer afundar num vale de tristeza, fracassos e até na morte, dependendo do quanto você a compreende e põe em prática. Se encher sua cabeça de medo, dúvidas, e não acreditar na sua capacidade de conectar e utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão vai pegar esse espírito de desesperança e utilizá-lo como o padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-lo no equivalente físico.
Essa afirmação é tão verdadeira quanto 2 mais 2 é igual a 4. Como o vento que leva um barco para o ocidente e outro para o oriente, a lei da autossugestão irá erguê-lo às alturas ou derrubá-lo, depende de como você encher as velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual qualquer pessoa pode atingir realizações de tal tamanho que chegam a desafiar a imaginação, é descrita nos seguintes versos. Se você pensa que será derrotado, então já está derrotado. Se pensa que é melhor não fazer, não fará. Se gosta de ganhar, mas acha que não dá, é quase certo que não irá ganhar. Se pensa que vai perder, já está perdido. Porque no mundo nós descobrimos que o sucesso começa pela vontade de uma pessoa. É tudo um estado mental. Se pensa que está por baixo, já está. É preciso pensar grande para se erguer. É preciso confiar em si mesmo. Antes de ganhar qualquer prêmio, as batalhas da vida nem sempre são ganhas pelo mais forte ou pelo mais rápido. Mais cedo ou mais tarde, aquele que vence é aquele que pensa, eu vou conseguir. Observe as palavras em itálico e verá o significado profundo que o poeta tinha em mente. Palavras em itálico são estado mental, pensar, confiar em si mesmo, eu vou conseguir. Em algum lugar da sua constituição, abre parênteses, talvez nas células do cérebro, fecha parênteses, está adormecida a semente da realização, que se for despertada e posta em ação, lhe alçará às alturas que você jamais pensou em atingir. Assim como um músico de primeira linha consegue extrair os mais belos acordes de um violino, você também pode despertar o gênio que jaz adormecido em seu cérebro e faz com que ele lhe guie na direção de qualquer meta que deseje atingir. Abraham Lincoln sempre fracassou em tudo o que tentou, até depois dos 40 anos. Era um João Ninguém, de lugar nenhum, quando uma grande experiência aconteceu em sua vida e despertou o gênio que estava adormecido, no coração e no cérebro, dando ao mundo um de seus grandes homens. Essa experiência veio misturada às emoções da tristeza e do amor. Chegou pelas mãos de Anne Rutledge, a única mulher que ele realmente amou. É fato conhecido que a emoção do amor anda muito junto à do estado mental chamado de fé, pela simples razão de que o amor sempre está muito perto de transformar os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante o meu trabalho de pesquisa, descobri, a partir da análise da vida, do trabalho e das realizações de centenas de homens extraordinários, que havia a influência de uma mulher por trás de quase todos eles. A emoção do amor, no coração e no cérebro dos homens, cria um campo favorável de atração magnética que causa um fluxo de vibrações mais altas e mais finas que flutuam no éter. Se quiser uma prova do poder da fé, estude as realizações das pessoas que a empregaram. No alto da lista vem o Nazareno. O cristianismo é a maior força que influencia a mente das pessoas. A base do cristianismo é a fé. Independente do quanto as pessoas o tenham pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força, independentemente de quantos credos e dogmas tenham sido criados em seu nome sem refletir seus ensinamentos, o ponto principal dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que costumam ser interpretadas como, entre aspas, milagres, não é nada mais, nada menos do que a fé. Se algum fenômeno pode ser chamado de, abre aspas, milagre, fecha aspas, é produzido apenas pelo estado mental, chamado de fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se chamam cristãos não compreendem nem praticam a fé. Pensemos no poder da fé do jeito que agora tem sido demonstrado por um homem conhecido em toda a civilização, Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, o mundo tem um dos exemplos mais extraordinários das possibilidades da fé. Gandhi tem mais poder potencial do que qualquer outra pessoa no mundo, e isso sem contar com nenhuma das ferramentas ortodoxas de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e material bélico. Gandhi não tem dinheiro, não tem casa, não tem sequer um terno, mas tem poder. De onde ele extrai esse poder?
Ele o cria a partir da compreensão do princípio da fé e pela sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu, por meio da influência da fé, aquilo que o maior poder militar da Terra não conseguiu e jamais vai conseguir com soldados e equipamentos militares. Ele conseguiu o feito inacreditável de influenciar 200 milhões de pessoas a se unirem e marcharem em uníssono como uma única mente. Que outra força na Terra, que não a fé, poderia conseguir isso? Ainda vai chegar o dia em que patrões e empregados vão descobrir as possibilidades da fé. Esse dia está chegando. O mundo inteiro teve amplas oportunidades durante a recente depressão econômica de testemunhar o que a falta de fé consegue fazer com os negócios. É claro que a civilização já produziu um número suficiente de pessoas inteligentes para fazer uso da grande lição que a depressão trouxe. Durante a depressão, o mundo teve provas cabais de que o medo generalizado paralisa as máquinas das fábricas e os negócios em geral. Dessa experiência, vão surgir líderes na indústria e no comércio que vão lucrar dando o mesmo exemplo que Gandhi deu ao mundo e vão aplicar aos negócios as mesmas táticas que ele usou para gerar o maior número de seguidores de que se tem notícia. Esses líderes vão surgir de homens desconhecidos que agora trabalham nas siderúrgicas, nas minas de carvão, na indústria automobilística e nas pequenas cidades dos Estados Unidos. Que ninguém se engane. As empresas vão passar por mudanças. Os métodos do passado, baseados nos vetores econômicos da força bruta e do medo, vão ser substituídos por melhores práticas de fé e cooperação. Aqueles que trabalham bem vão receber mais do que salário, vão receber dividendos das empresas, tanto quanto os que fornecem o capital. Mas primeiro vão ter que dar mais aos empregadores e parar de fazer picuinhas e barganhar pela força à custa do público. Eles precisam conquistar o dinheiro, ou o direito de ganhar dividendos. Além do mais, e isso é o mais importante de tudo, elas vão ser comandadas por líderes que compreendem e aplicam os princípios empregados por Mahatma Gandhi. É somente dessa maneira que os líderes vão obter dos comandos, ou melhor, dos comandados, o espírito de completa cooperação que constitui a forma mais poderosa e duradoura de poder. A magnífica era das máquinas em que vivemos e que só está começando, tirou a alma das pessoas. Os líderes passaram a comandar os homens como se fossem peças frias de maquinaria. Foram obrigados a fazer isso por operários que barganharam à custa de todos os envolvidos a receber e não dar. A palavra de ordem no futuro vai ser a felicidade humana, e quando esse estado mental for atingido, a produção vai cuidar de si mesma com mais eficiência do que qualquer coisa que tenha sido obtida, sem que os homens misturem a fé e o interesse pessoal com o trabalho. Por causa da necessidade de fé e cooperação para operar uma loja ou uma fábrica, vai ser interessante e lucrativo analisar um evento que fornece excelente compreensão do método pelo qual industriais e comerciantes acumulam vastas fortunas, ao dar antes que possam receber. O acontecimento escolhido como ilustração remonta ao ano 1900, quando a United States Steel Corporation estava em formação. Ao ler essa história, lembre-se dos fatos fundamentais e vai entender como é que as ideias se convertem em grandes fortunas. Em primeiro lugar, a enorme United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles Schwab, na forma de uma ideia que ele gerou na imaginação. Em segundo lugar, ele botou fé nessa ideia. Em terceiro, ele formulou um plano para transformar a ideia numa realidade física e financeira. Em quarto, colocou o plano em prática fazendo o famoso discurso no University Club. Quinto, ele aplicou e deu seguimento ao plano com persistência e o apoiou numa decisão firme de vê-lo se transformar em realidade. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso mediante um desejo ardente de ser bem-sucedido. Se você é uma daquelas pessoas que sempre se perguntam como é que as grandes fortunas são acumuladas, a história da criação da United States Steel Corporation vai ser muito esclarecedora.
Se duvida que as pessoas podem pensar e enriquecer, essa história vai dissipar suas dúvidas, porque você vai poder ver claramente na história da US Steel a aplicação da maioria dos 13 princípios que esse livro descreve. A impressionante descrição do poder de uma ideia foi narrada dramaticamente por John Lowell no New York World Telegram, que reproduzimos aqui com a sua permissão. Um belo discurso para angariar $1 bilhão. Quando na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 pessoas da elite financeira dos Estados Unidos se reuniram no salão de banquetes do University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem do Oeste. Nem meia dúzia dos convidados imaginaria que iria testemunhar o episódio mais importante da história industrial americana. J. Edward Simmons e Charles Stuart Smith, com os corações repletos de gratidão pela esplêndida hospitalidade com que foram recebidos por Charles Schwab, numa recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar aquele empresário do aço de 38 anos para a Sociedade Financeira do Leste. Mas não esperavam que ele tomasse conta da convenção. Aliás, tinham até lhe alertado que os ilustres corpos dentro das camisas empoladas de Nova York não responderiam bem ao discurso e que, se não quisesse aborrecer os Stillmans ou os Harrimans e os Vanderbilts, era melhor que se limitasse a uns 15 ou 20 minutos de palavras educadas e vazias e que ficasse só nisso. Até John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como uma espécie de majestade imperial, só pretendia dar o ar da graça rapidamente. E no que dizia respeito à imprensa e ao público em geral, a ocasião era tão sem importância que sequer foi mencionada nos jornais do dia seguinte. E assim, os dois anfitriões e os ilustres convidados terminaram a habitual refeição de 7 ou 8 pratos. Havia pouca conversa e pouco que era contida, e o pouco que havia era contida. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira florescera às margens do Monongahela. Mas antes que a noite acabasse, todos eles, inclusive o mestre do dinheiro Morgan, tinham sido tomados de roldão e um bebê de $1 bilhão ao Night Stage School Corporation havia sido concebido. Talvez seja uma pena para a história que não haja registro do discurso de Charles Schwab fez naquele jantar. Ele repetiu alguns trechos dias depois no encontro semelhante com banqueiros de Chicago e posteriormente, quando o governo abriu um processo para dissolver o Trust do Aço, ele deu sua própria versão do púlpito da testemunha dos comentários que levaram Morgan a se lançar num frenesi de atividade financeira. Porém, é provável que tenha sido um discurso caseiro, entre aspas, com certa quantidade de erros de gramática, abre parênteses, as sutilezas da língua nunca incomodaram Schwab, fecha parênteses, cheio de frases de efeito e pitadas de inteligência. Mas fora isso, ele exerceu uma força poderosa sobre o capital estimado em $5 bilhões ali representado pelos comensais. Depois que terminou, e com os presentes ainda enfeitiçados pelo discurso, embora Schwab tenha falado por 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela mais afastada, onde, balançando as pernas de cima de poltronas altas e desconfortáveis, eles conversaram por mais de 1 hora. A magia da personalidade de Schwab tinha sido ligada com força total, mas o mais importante e duradouro foi o plano completo e detalhado que ele propôs para o crescimento da US Steel. Muitas outras pessoas já haviam tentado despertar o interesse de Morgan para formar um trust de aço, nos mesmos moldes de trusts de biscoitos, aros, arames, açúcar, borracha, petróleo ou chicletes. John Debel Gates, o jogador, já tinha lançado a isca, mas Morgan não confiava nele. Bill e Jim Moore, rapazes de Chicago e agiotas que tinham montado uma trust de fósforos e uma empresa de biscoitos, tinham tentado e fracassado. Albert H. Gary, um advogado hipócrita, quis fazer o mesmo, mas não tinha envergadura suficiente para impressionar. A oratória de Schwab alçou
J.P. Morgan às alturas onde ele poderia vislumbrar os resultados sólidos do mais ousado empreendimento financeiro que já havia concebido. Mas antes, o projeto sempre fora visto como um sonho delirante, típico de pessoas que querem ganhar dinheiro rápido. O magnetismo financeiro que, na geração passada, começara a atrair milhares de empresas pequenas e, às vezes, mal administradas, de modo a formar conglomerados que diminuíssem a concorrência, tinha se tornado viável no mundo do aço, graças aos artifícios de um jovial pirata dos negócios chamado John W. Gates. Ele já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma série de empresas menores e, juntamente com Morgan, criara a Federal Steel Company. A National Tube e a American Bride eram mais duas empresas de Morgan, e os irmãos Moore tinham saído dos negócios dos fósforos e dos biscoitos para formar um grupo, entre aspas, American. Tin Plate, Steel Hope, Sheet Steel e a National Steel Company. Mas ao lado do gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, que pertencia e era administrado por 53 sócios, esses arranjos menores não passavam de picuinha. Podiam se juntar o quanto quisessem, mas todos eles juntos não podiam tirar um naco das empresas de Carnegie, e Morgan sabia disso. O velho e excêntrico escocês também sabia. Da gloriosa grandeza de Skibo Castle, ele via, às vezes divertindo-se, às vezes ressentido, as tentativas das empresas menores de Morgan de conquistar uma parte dos negócios dele. Quando essas iniciativas ficaram ousadas demais, a calma de Carnegie acabou se transformando em raiva e retaliação. Ele decidiu copiar cada indústria que seus rivais possuíam. Até aqui, ele nunca se interessara por arames, canos, aros ou chapas de metal. Muito pelo contrário, ficava feliz em vender o aço bruto para as empresas e deixar que elas o forjassem do jeito que bem entendessem. Agora, com Schwab como seu primeiro e competente braço direito, ele planejava encurralar seus inimigos contra a parede. Pois foi assim que, no discurso de Charles M. Schwab, Morgan viu a resposta para o problema dos conglomerados. Um trust sem Carnegie, o maior de todos os gigantes, não seria um trust de verdade, e sim um pudim de ameixa, como disse um escritor sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida fez a conclusão, embora não a promessa, de que o grande império de Carnegie poderia ser levado para baixo da tenda de Morgan, Ele falou do futuro que o aço teria no mundo, da reorganização que traria mais eficiência, da especialização do desaparecimento das fábricas mal administradas e da concentração dos esforços naquela que eram bem gerenciadas, da economia no transporte, de minério de ferro e da economia de despesas gerais administrativas, da captura dos mercados estrangeiros. Mais que isso, ele disse aos aventureiros ali, entre eles, onde é que estavam os erros da pirataria a qual haviam se acostumado. O objetivo deles, sentenciou, era o de querer criar monopólios, aumentar os preços e se remunerarem com gordos dividendos por esse privilégio. Schwab condenou esse sistema de maneira mais veemente. Essa era uma política míope, disse aos ouvintes, porque restringia o mercado numa época em que tudo gritava que haveria uma expansão. Ao baratear o custo do aço, argumentou, um mercado cada vez maior seria criado. As empresas imaginariam mais usos para o produto e boa parte do comércio mundial seria capturado. A propósito, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. E com isso, o jantar da University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa para pensar nas róseas previsões de Schwab, e este voltou a Pittsburgh para administrar a siderúrgica de Will Andrew Carnegie. Enquanto Gary e os outros voltaram aos painéis da bolsa para apostar um pouco na expectativa dos próximos movimentos. E não demoraram a acontecer. Morgan precisou de uma semana para digerir o banquete racional de Schwab tinha colocado à sua frente. Quando se assegurou que não teria nenhuma indigestão financeira, mandou chamar Schwab e viu que o rapaz estava meio arredio. O Sr. Carnegie indicou Schwab.
não ia ficar muito feliz se soubesse que o confiável presidente de sua empresa estava flertando com o imperador de Wall Street, uma rua em que Carnegie nunca quisera entrar. Então foi sugerido por John W. Gates, agindo como intermediário, que Schwab, por acaso, entre aspas, estivesse no Hotel Bellevue, em Filadélfia. Era capaz, entre aspas, de JP Morgan também estar lá. Quando Schwab chegou, no entanto, Morgan estava convenientemente doente em sua residência nova-iorquina e, então, instado por um convite urgente de Morgan, Schwab dirigiu-se a Nova York e se apresentou na porta da biblioteca do financista. Agora, alguns historiadores econômicos defendem a tese de que, desde o início, o cenário fora preparado por Andrew Carnegie, que o jantar de Schwab, o famoso discurso, a reunião de domingo à noite entre Schwab e o rei do dinheiro, tudo isso fora arranjado pelo astuto escocês. Mas, na verdade, aconteceu justamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para sacramentar o negócio, ele sequer sabia se o, entre aspas, chefinho, como chamavam Andrew, ouviria uma proposta de venda, especialmente para um grupo de homens que Andrew considerava dotados de algo menos que sagrado. Mas Schwab levou à sala de reunião 6 páginas de números finalmente grafados na letra dele, que representavam na sua cabeça o valor físico e a capacidade de geração de lucro de cada siderúrgica, que ele via como uma estrela fundamental no novo firmamento do aço. 4 homens passaram a noite debruçados sobre os números. O chefe, evidentemente, era Morgan, que sempre acreditara firmemente em seu direito divino ao dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio Herbert Bacon, professor e cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, a quem Morgan desprezava e considerava um jogador, mas que ele usava quando era útil. E o quarto era Schwab, que sabia mais do processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de pessoas vivas. Por toda a reunião, os números do homem de Pittsburgh jamais foram questionados. Se ele dizia que tal empresa valia tanto, então valia aquilo mesmo. Também insistiu que só deveriam entrar no conglomerado as fábricas que ele indicara. Havia concebido um conglomerado onde não havia 2 unidades iguais, nem mesmo para satisfazer a ganância de certos amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros de Morgan. Por isso, ele deixou de fora, porque quis uma série de grandes empresas nas quais as focas e os carpinteiros de Wall Street haviam deitado os olhos famintos. Quando o dia amanheceu, Morgan se levantou e alongou as costas. Restava apenas uma pergunta. Você acha que pode convencer o Carnegie a me vender? Posso tentar, respondeu Schwab. Se você conseguir convencê-lo, eu pego daí. Até ali tudo bem, mas será que Carnegie venderia? E quanto é que ele iria pedir? Abre parênteses, Schwab imaginava algo em torno de 320 milhões de dólares, fecha parênteses. E como seria o pagamento? Ações ordinárias ou preferenciais? Títulos? Dinheiro? Ninguém conseguiria levantar 1/3 de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro no campo congelado de St. Andrews, em Westchester, com Andrew todo rolado em agasalhos para se proteger do frio e Charlie falando aos borbotões, como sempre, para levantar seu moral. Mas não se falou em negócios até que os dois se sentaram no calor aconchegante do sítio de Carnegie, tinha ali perto. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários no University Club, Schwab despejou as promessas brilhantes de uma aposentadoria confortável de inúmeros milhões para satisfazer a todos os caprichos sociais do velho homem. Carnegie se rendeu, escreveu um número num pedaço de papel e disse: tudo bem, esse é o valor pelo que estou disposto a vender. O número era cerca de 400 milhões de dólares e chegou-se a ele pegando os 320 milhões de dólares que Schwab tinha levado como proposta inicial e acrescentando 80 milhões, para representar o valor que o capital havia crescido nos 2 anos anteriores. Posteriormente, no
de que um transatlântico, o escocês, choramingou para Morgan. Como eu queria ter pedido mais 100 milhões de dólares. Se tivesse pedido, teria levado, riu Morgan animado. Houve toda uma agitação, é claro. Um correspondente britânico telegrafou dizendo que o mundo do aço estrangeiro estava, entre aspas, horrorizado com o gigantesco conglomerado. O presidente Hadley, da Universidade Yale, declara que, a não ser que os trusts fossem regulamentados, o país poderia ter, abre aspas, o imperador em Washington nos próximos 25 anos, fecha aspas. Mas o arguto manipulador de ações Keane trabalhou com tanto afinco para vender as novas ações do mercado que toda a mais-valia, que se estimava em torno de 600 milhões de dólares, foi absorvida rapidamente. E assim Carnegie recebeu seus milhões e o sindicato Morgan tinha ganhado 62 milhões de dólares por seu trabalho, entre aspas, e os meninos, entre aspas, de Gates e a Gary também ganharam seus milhões. Schwab, aos 32 anos, recebia a recompensa, virou presidente da nova empresa e continuou no comércio até 1930. A história dramática do, abre aspas, grande negócio, fecha aspas, que você acabou de acompanhar, foi incluída neste livro porque é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transformado num equivalente físico. Imagino que alguns leitores vão questionar essa afirmação de que um simples desejo intangível possa se converter num equivalente físico. Sem dúvida. Alguns vão dizer, abre aspas, não pode converter um nada em alguma coisa, fecha aspas. A resposta é a história da United States of Steel. Essa organização gigantesca foi criada na mente de um único homem. O plano pelo qual a organização conseguiu as siderúrgicas, que lhe dariam estabilidade financeira, foi concebido na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e perseverança foram os verdadeiros ingredientes por trás da United States Steel. As usinas e o equipamento adquiridos pela corporação, depois que ela passou a ter existência jurídica, foram meramente incidentais, mas uma análise criteriosa revelará o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pelo conglomerado se valorizou em cerca de 600 milhões de dólares, simplesmente quando todos os negócios foram consolidados sob uma mesma administração. Colocando de outra maneira, a ideia de Charles Schwab, com a fé que ele transmitiu às mentes de JP Morgan e aos demais, foram vendidas ao mercado com um lucro de 600 milhões de dólares, nada insignificante para uma simples ideia. O que aconteceu a alguns dos homens que ganharam seus milhões não vem ao caso aqui. O importante nesse fantástico empreendimento é que ele serve como prova inquestionável do quanto a filosofia descrita nesse livro funciona, porque essa é a filosofia que regeu toda a transação. Além do mais, o quanto essa filosofia é prática foi confirmada pelo fato de que a United States of Steel prosperou e se tornou uma das empresas mais poderosas dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os 600 milhões de dólares em lucros produzidos pela ideia de Schwab foram muito bem ganhos. Toda riqueza começa na forma de um pensamento. A quantia só é limitada pela cabeça da pessoa que põe esse pensamento em ação. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida o que você vier a pedir, com o preço de passar por ela. Lembre-se também de que o homem que criou a United States of Steel Corporation era praticamente um desconhecido na época. Não passava de um empregado devotado de Andrew Carnegie, até dar à luz sua famosa ideia. Depois disso, ele logo se elevou a uma posição de poder, fama e riqueza. A mente não tem limites, exceto os que nós estabelecemos. Tanto a pobreza quanto a riqueza são resultados dos pensamentos.